a Mayra, pela primeira vez, ela está participando de um encontro da Fraternidade Sem Fronteiras. É uma alegria imensa receber a sua visita, receber você aqui conosco nesse encontro. Mais uma vez, seja bem-vinda. E o tema, a chave da espiritualidade. Temos muito, então, a ouvir. Muito obrigada. Então, eu fiz ela subir com a irmã Ila. E aí ela fez eu subir com ela. Tá ótimo, é assim, gente. A fraternidade, assim, não tem muitos protocolos, sabe? É isso, porque nós estamos numa grande irmandade. E quando a gente tem irmãos em casa, não é assim? A gente conversa com os nossos irmãos, resolvem as coisas ali de uma forma muito amigável. É assim, é um grande bate-papo. Fiquem à vontade, então. Ele falou assim, isso é uma vingança, é, Mayra? Falou pra mim bem ali, tá vendo? Não, não era não. Não foi planejado por mim, mas foi planejado pela espiritualidade. Quando eu subi aqui hoje, o tema da palestra é fraternidade, a chave para a espiritualidade. E aí eu tenho que começar falando com vocês um pouquinho sobre física. Justamente, tem espiritualidade em tudo que é área. Na área da física também. Mas também não subo sozinha, não. Eu subo com minha menina do sorriso maravilhoso, minha beija-flor, minha Manu. Subo com minha pipoca, Antonella. Subo com o doutor Nivaldo. Eu subo com muita gente aqui para fazer essa palestra com vocês. Com Inácio Daniel e toda a espiritualidade que está nesse momento aqui. Mas nós vamos falar sobre alguns conceitos de física que são totalmente espirituais. Corpos luminosos. Corpos luminosos são corpos que emitem luz própria. Eles têm a capacidade de emitir a luz própria. É como o sol, não é? As estrelas, elas emitem luz próprias. Corpos iluminados. Eles recebem o reflexo dessa luz. Como, por exemplo, a lua ou nós que estamos aqui hoje. Mas, para além disso, existem os corpos opacos. Aqueles em que a luz não ultrapassam eles de forma nenhuma. Existem os corpos transparentes, em que a luz ultrapassa totalmente. E existem os corpos translúcidos, em que parte ultrapassa a luz e outra não. Mayra, onde é que você quer chegar com tudo isso? Nós temos que ser corpos luminosos. E aí você esquece a física. Os corpos luminosos emitem a sua própria luz para iluminar os corpos iluminados, aqueles que não emitem luz. Temos que nos tornar cada vez mais corpos transparentes, para que a luz possa passar por nós. E aí, quando eu vi um Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem. Repito ou ficou salva aquela parte? Ficou salvo? Então a gente vai voltar do ponto que a gente estava falando. Corpos luminosos e corpos iluminados. Nós dissemos que nós precisamos ser corpos luminosos. Aqueles que emitem luz para os corpos iluminados. Para aquelas pessoas, coisas ou movimentos que ainda estão no processo da escuridão ou da luz baixa. E aí, quando eu chamei o Wagner para cá, é porque ele, para a Casa da Caridade, a Fraternidade Sem Fronteiras, e ele especificamente, para mim, é um corpo luminoso, que refletiu em mim, no meu trabalho, a luz que eles expandem, tanto no Brasil como fora dele, no mundo inteiro. Então, Wagner e a Fraternidade Sem Fronteira é um corpo luminoso, a jogar luz em nós, a jogar luz na nossa pequenez de achar que só somos nós que precisamos sempre. Não. Um dia, eu ouvi uma história muito legal, que um maratonista pedia muito a Deus para que ele vencesse a maratona. Ele queria muito vencer a maratona. Mas ele queria que Deus desse a vitória para ele dessa maratona sem que ele fizesse nada. O que é que Deus deu? Um tênis.
um bom tênis para ele aprender a correr, para ele aprender a lidar com a maratona e para ele ganhar essa maratona, se do esforço dele fosse necessário. Então hoje, o que Deus está te oferecendo não é a vitória do que você deseja, mas é um tênis da fraternidade, um tênis da caridade, para que você possa percorrer um caminho em que você mesmo vai produzir a sua evolução. A fraternidade sem fronteiras é o amor. A fraternidade sem fronteiras é a caridade. Por isso que esse diálogo interreligioso faz tanto sentido aqui. Quais são os princípios básicos de qualquer religião e crença? Fé, caridade, amor e perdão. Lá em Hebreus, no capítulo 13, ele diz: permaneceis na fraternidade e não esqueçais da hospitalidade, porque por ela, sem saber, muitas vezes você hospedou anjos. Olha que bonito. Quando nós somos hospitaleiros, quando nós somos empáticos ao sofrimento dos outros, a que os outros passam, nós muitas vezes abrigamos anjos dentro da nossa casa, dentro de nós. Então, Wagner, hoje eu queria que você falasse junto comigo sobre isso. Como é para você abrigar tantos anjos? Porque a gente acha que quando a gente doa, a gente que está ajudando, né? Mas não, a gente que está recebendo. E essas pessoas que vocês ajudam, ainda que indiretamente, por intermédio de uma ONG, por intermédio da fraternidade, de um centro espírita, de uma igreja, são anjos que vocês abrigaram dentro da sua própria casa. E eu queria que você nos dissesse um pouquinho sobre isso. Obrigado, Mayra. Vou contar uma historinha para vocês, entre muitas que a gente tem na vivência humanitária, e a Mayra deve ter vivido isso muito, e eu tive a oportunidade, lá em Madagascar, uma das regiões mais pobres do mundo, que eu já falei para vocês, do mundo. E aí a gente ia fazer uma implantação. A Vera está aqui, né? Acho que a Vera estava lá, a Verinha. Estava lá, a Vera, que mora nos Estados Unidos, estava lá junto nessa implantação. E aí a gente alugou um terreno grande e começou a limpar. Era muito sujo, começamos a limpar, e a gente foi com a missão de implantar o projeto. Era a segunda vez que a gente estava indo. Aí alguém, Mayra, disse assim, uma voluntária disse assim: Wagner, tem uma criança aí que ela tá assim, tá assado, ela tá com uma doença, a pele. E eu assim, rapidamente, eu falei: olha, mas a gente não tem médico aqui, a gente não tem médico, e então, como a gente não tem médico, não sei o que, vamos continuar o trabalho, né? E aí continuamos a limpar, tinha 120 pessoas da comunidade ajudando a fazer uma limpeza, aquele mutirão. De repente vem a voluntária de novo: Wagner, a criança. Wagner, a criança. Aquilo me chamou a atenção, né? Eu falei: tá bom. Dei um tempo ali naquele trabalho e fui ver a criança. Quando eu fui ver a criança, e tinha um trapo, né? Um trapo por cima dela, tudo sujinho. Eu fui puxar o trapinho, a criança gemeu. Ai! E eu vi que aquele trapinho estava grudado nas feridas dos pés à cabeça. Eu tive tanta compaixão naquele momento. Falei: meu Deus, Senhor, o que eu faço agora? Não tem médico. Aí aquela voz, né, intuitiva: ô Wagner, você não tem um WhatsApp? Eu falei: tenho. Você não tem um monte de amigo médico no Brasil? Tenho. Então, aí comecei a tirar foto da criança e mandei para os médicos no Brasil. Em 5 minutos já tinha o diagnóstico. E aí eu falo: olha, eu vou precisar dessas 2 pomadas. E aí, eu tenho uma na minha bolsa, e a outra a gente achou no vilarejo, né? O fato é que depois de 3 ou 4 dias,
Os voluntários deram banho nessa criança, passaram pomada todos os dias nela. E no final de tudo que a gente estava indo embora, eu tinha até esquecido. Vem a mãe com a criança no colo. E antes a criança era só fisionomia de dor. E ela olhou para toda a caravana e deu um sorrisinho. Ela estava curada. E a gente chama esse de sorrisinho de Deus, porque a gente saiu revigorado. O amor gerou luz, a luz gerou amor. Então, quando a gente assistiu uma criança que era Deus, que era o Cristo, que sorriu para você, e a gente saiu muito fortalecido. E aí eu dei graças a Deus, Mayra, que eu escutei. Porque muitas vezes a gente entra no automático das coisas e esquece as questões essenciais da vida. Esquece de iluminar os pequenos detalhes da nossa vida. Continua você agora. Quando a gente vê um relato como esse, é uma decisão que a gente tem que tomar na nossa vida pessoal. Você quer ser um corpo luminoso, e aí esqueça a física? Você quer ser um corpo luminoso ou um corpo iluminado para sempre? Você quer ser exemplo para os outros? Porque ainda que você diga, mas Mayra, eu não faço nada parecido. Mas você é o exemplo de alguém hoje. Você pode ser o exemplo de um filho, o exemplo de um vizinho, o exemplo de alguém que te assiste de fora. Alguém está assistindo o seu caminhar. Mayra, eu no momento estou passando um luto muito difícil. Você pode ser exemplo de força para outras mães. Você pode ser exemplo de força para aqueles que acham que não podem mais continuar. Quando eu vim para cá pensando nesse diálogo interreligioso, eu me lembrei do início dos meus trabalhos, quando eu fui a um centro espírita e antes de doar a sopa, as pessoas precisavam assistir ao evangelho e tomar o passe e depois tomar a sopa. Eu estava ali tentando aprender como executar o trabalho na Casa da Caridade. Daniel então me chama e diz, não pode ser assim. Propagar a doutrina, propagar a religião, apresentar a Bíblia e todas as outras coisas é válido. Mas primeiro você vai sanar a fome dessa pessoa e deixar ela escolher se ela quer participar. Porque não adianta nada você aplicar as doutrinas e as religiões quando a barriga ronca, quando a doença está marcada. Não adianta você aplicar um passe em quem está com fome. Ele jamais vai absorver daquele momento espiritual. Nós somos materiais, precisamos agir de caridade também para com a matéria. Mas a doação material não é só material. Você não está doando só cesta básica. Vocês não doaram só remédio e curaram aquela doença. Vocês doam esperança. Vocês doam, por intermédio dessas doações, a seguinte frase: aguente firme porque a ajuda está chegando. Como a gente pode amar a um Deus que a gente não vê e é incapaz de amar um irmão que a gente toca, que a gente tem contato? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus sobre todas as coisas se eu ainda não tive empatia pelo sofrimento dos outros? Depois dessa mensagem do Wagner, qual é o seu problema hoje aqui? Qual é o seu problema diante de um monte de problemas que você pode ajudar a pelo menos amenizar? Muitas vezes você busca Deus dentro dos templos, você busca Deus dentro dos centros espíritas, das igrejas, dos barracões, dentro do templo de pedra. Esse templo de pedra um dia pode ruir, mas o templo de Deus, que é você, permanecerá em pé, desde que você cultive ele, desde que você exercite ele. Você é parte divina da criação, você tem partículas de Deus dentro de você. E é responsabilidade sua, não só pregar a palavra de Deus com palavras, mas executar com ações. Amor sem ação é só um sentimento. É preciso agir para que ele se transforme realmente em amor. Jesus Cristo nunca escreveu uma linha sobre ele.
Jesus Cristo nunca escreveu um livro sobre a sua vida. Ele se preocupou em exemplificar a palavra do Pai dele. Jesus Cristo não foi morto pelas prostitutas, nem muito menos por aqueles que o acusavam. Jesus Cristo foi morto pelos religiosos e pelo Estado da época. Portanto, não é a religião que te fará uma boa pessoa. Se você precisar de uma religião, de uma doutrina para te tornar bom, você é só um cão adestrado. O que te faz bom é aquilo que você fez pelo seu irmão do lado. E o que te faz bom é diminuir o seu ego, diminuir o seu eu, para entender que o mundo precisa de você. Você não está à toa nesse universo. Como diz João, que eu me diminua e que tu cresça, Senhor. Como é que a gente faz Deus crescer em nós? Ajudando aqueles que mais precisam. Não fechem os olhos para o clamor que vem do mundo inteiro. Não fechem os olhos para aqueles que estão do lado de vocês. Não feche os olhos para os problemas alheios. E acima de tudo, não julguem. Porque o próprio julgador seu será você mesmo. Com o bastão que você julgar a vida alheia, você será julgado. Nós temos que ter empatia por aqueles que sofrem e não simpatia. Simpatia é o que te faz ter dó ou piedade. Simpatia te faz querer achar que você está melhor. E, portanto, você está no alto. Agora, empatia é nos colocar na dor do outro. Morem sempre dentro da gratidão do outro. Porque morar dentro do amor, muitas vezes, pode ser um castelo que vai ruir. Eu hoje posso amar o Wagner, mas ele pode fazer algo para mim que eu não gostei ou que entendi mal, e amanhã acordei sem amá-lo. Ainda que não tenha sido amor verdadeiro. Mas se eu morar dentro da gratidão do Wagner, ele construiu em mim a palavra de Deus. E eu jamais esquecerei a palavra do Senhor. Então, Wagner, eu queria que você deixasse para essas pessoas, porque as meninas estão olhando ali para mim, não sei nem o tempo, viu? Não sufoque a artista, como diz na internet, hein? Wagner, eu queria que você falasse para essas pessoas dos seus desafios ao praticar a caridade, da fraternidade, o desafio que vocês enfrentam. Legal, Mayra. Porque às vezes as pessoas olham de fora e acham que você é um santo, ou um espírito evoluído, ou um avatar, né? Um Mahatma Gandhi, né? E na verdade a gente sofre muito. Quantas vezes, Mayra, eu orando, né? Falava, Senhor, não dou conta, Senhor. Porque os problemas são muitos, os desafios são muitos. Numa obra como a gente participa aqui do Pastor Milton, a obra, né, da Inácio Daniel, da Fraternidade Sem Fronteiras, são muitos desafios. As críticas são grandes, as perseguições, né, Mayra? Mas não vamos falar. Em todos os sentidos, a incompreensão. Então muitas vezes você fala, você não dá conta do outro, você não vai dar conta do outro. Então muitas vezes só nos resta orar. E meus amigos, todas as vezes que honestamente nós somos humildes perante a espiritualidade, perante Deus e Jesus, e dizemos, Senhor, você se reconhece a sua ineficiência, ineficácia, o tanto que a gente é pequeno diante o tamanho dos desafios, e fala, Senhor, Ele vem, é da lei a assistência espiritual. Qual o filho que o pai lhe pede pão, ele lhe dá pedra, ou ele pede peixe, ele lhe dá uma serpente? Se vós sois maus, né, e são capazes de fazer boas coisas, ainda mais o nosso Pai. Então o pastor Milton aqui ensina a gente a ter fé, né, Mayra? Realmente você tem razão quando você fala do pastor Milton,
Ele nos ensina a ter fé. E a gente precisa buscar isso mesmo. A gente está aprendendo aqui. Muito obrigado, pastor, né? Muito obrigado. A gente está aprendendo a crer, né? E estar aqui com vocês, estar aqui com você, Mayra, é também um presente para mim. Eu agradeço muito a Deus a oportunidade dessa vivência e desse aprendizado. Muito obrigado por cada um de vocês. Tudo isso que está acontecendo é uma obra de muitas mãos, de muitos corações. Vamos aprender a trabalhar coletivamente. Vamos aprender a, mesmo com as dificuldades, as diferenças, a calar as nossas vaidades, nosso orgulho, a nossa prepotência. Vamos nos espiritualizar, né? Construindo esse mundo. É possível, mas é necessário humildade, união, trabalho, né? E paz no coração. Então que Deus nos abençoe, gente. Que Deus nos fortaleça, que nos abra a mente, a alma, a fim de que sejamos realmente instrumentos da paz, instrumentos do amor. Muito obrigado, pessoal. Quando a gente fala do pastor Milton, eu saio de um exemplo aqui hoje do pastor Milton muito grande sobre a valentia que esse homem teve. Mas não é valentia de violência, é valentia espiritual. Ele trouxe a história dele, ele usou os erros do passado, os obstáculos que ele enfrentou e tirou força para transformar esse passado dele no presente de muita gente. A vida do pastor Milton salvou muitas vidas que estão hoje aqui e que ainda vai. Conhecer a história dele e a obra dele me fez pensar em Tiago, quando dizia que a fé sem obras é morta em si mesmo. Tiago dizia: eu tenho a fé, você tem as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Pastor Milton mostrou a fé dele pelas obras dele. E é isso que Mayra Rocha quer. Hoje eu saio daqui com um professor. É isso que eu quero. Eu quero demonstrar a minha fé pelas obras da Casa da Caridade. Eu quero demonstrar para o mundo que falar de Jesus, que pregar o Evangelho, que decorar a Bíblia, decorar 3.000 livros espíritas e católicos, não vai adiantar nada se eu não andar como Jesus andou. Se eu não pregar como Jesus pregou. Eu não posso sair deste plano, eu não posso sair desta encarnação desistente. Se eu não fizer nada por alguém, esta encarnação foi nula para mim. A minha salvação depende da salvação de todos os meus irmãos. A evolução é conjunta e ninguém aqui precisa estar só. Que Deus, que Jesus possa tirar cada um do fundo do poço, pelos cabelos, pelos pés, da forma que Ele quiser. Mas lembre-se, Deus não abandona um servo dele. Nós somos servos pequenos, mas de um Deus grande. E nós somos comandados pelo Senhor do mar. Então, ainda que se levantem as tempestades na vida de vocês, vocês têm muitos botes salva-vidas. Botes como o pastor Milton, como o Wagner, como a irmã Aila, como muitos missionários que passaram na terra executando o amor, não só pregando. Porque pregar todo mundo pode, o difícil é executar. Não sei quanto tempo eu tenho, porque as meninas estão ali. 6 minutos, viu? Eu estou até preocupada que elas levantam uma plaquinha. Mas eu quero dizer para vocês hoje que quando eu vou em algum lugar, eu sempre levo um hino que eu gosto. É um hino que diz que ainda existe vida aí. Alguém já ouviu ele? Não é? Ele diz o quê? Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar e já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente.
com os olhos da fé, que existe vida aí, que as evidências digam que é para desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, que eu vou fazer. Então, o que Jesus está dizendo hoje para nós, o que a espiritualidade hoje está dizendo para nós é que existe vida aí ainda. Não importa. Não importa o que aconteceu no seu passado, isso ficou no passado. Nós vivemos o presente e vamos executar e planejar o nosso futuro. Nós somos imbatíveis porque somos soldados de um Deus grande. Meu muito obrigada à fraternidade, obrigada ao pastor Milton, obrigada a todos vocês.